Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Will, vocês estão no canal Classic Edition Toys e estamos aqui para mais um dos nossos vídeos de bate-papo, o nosso Café com Bonecos, em que normalmente a gente traz algum assunto aí para comentar, para exatamente trocar ideia com vocês aí, ver os comentários de vocês, ver o que vocês acham, enquanto eu falo aqui o que eu estou achando, qual a minha opinião sobre o assunto. E o assunto desse vídeo aqui, como vocês já devem ter visto na thumb, já entregou, né, na miniatura do vídeo, é sobre o novo filme de He-Man e os Mestres do Universo, o filme que vai estrear em 2026 pela Amazon MGM e que, ao que parece, tem um grande investimento e, por conta disso, depois de muitos adiamentos aí, esse filme do He-Man pulou de estúdio em estúdio, não conseguia achar uma casa, não conseguia ir para frente. Na Amazon MGM o negócio parece que então, enfim, degringolou, foi embora, e aí a gente ficou naquela expectativa, opa, o investimento é grande, o estúdio é grande, então pode ser que venha coisa boa aí. As expectativas aumentaram ainda mais quando a gente começou a ver o elenco, os personagens, né, os atores que iriam interpretar os personagens que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. O Nicholas Galitzine vai ser o Príncipe Adam He-Man, Jared Leto vai ser o Esqueleto, o Idris Elba vai ser o Mentor, e temos até um orgulho BR aí quando a gente tem a Morena Baccarin e a Camila Mendes como Feiticeira e Tila, né? Já que essas duas atrizes aí têm as origens brasileiras aí também, né? Então a gente ficou contente, falou, poxa vida, eu acho que o negócio vai acontecer mesmo. Só que meio que deu uma jogada de água fria na galera, foi um balde aí de água fria, quando começaram a surgir as primeiras imagens das gravações, e aí o pessoal viu o Príncipe Adam sendo conduzido pela polícia na Terra, né, lá na Inglaterra, o pessoal carregando a Power Sword lá e ele sendo conduzido pelo policial. O pessoal já falou, poxa vida, vão cometer o mesmo erro do filme de 87, em que a maior parte do filme em si acontecia na Terra, né? Quase nada, muito pouquinho, é o comecinho e o final que acontecia em Eternia. Lá, naquela época, isso muito se deveu por conta de restrições orçamentárias. Não era um filme com grande investimento aí e que pôde investir tanto em efeitos especiais, na criação de cenários e tudo mais para fazer Eternia, né? Diferente de agora. E por conta disso o pessoal já começou a ficar meio estranho aí, ficou meio descontente e até desconfiado do que pode vir a ser esse filme. A gente tem um certo alento aí por conta da CinemaCon, que teve há alguns meses atrás, algumas semanas atrás aí, em que os estúdios mostraram o que vai vir, o que está acontecendo, e exatamente o estúdio que vai produzir He-Man e os Mestres do Universo deu uma pequena amostra, não é o teaser, não é nada. A única coisa que a gente tem de teaser mesmo até agora é aquela imagem do He-Man segurando a Power Sword, mas é só um pedaço do peito dele, mesmo do peitoral, e uma parte da Power Sword. Aqui a gente não tem muito mais imagem do He-Man para saber. E algumas imagens aí que pularam pela internet de gravações também de cenário, que parece que o Adam está aprisionado e está o esqueleto chegando lá. Mas as impressões que o pessoal teve na CinemaCon foram muito boas, especialmente com relação ao visual dos personagens, né? O próprio Thiago Romariz aí comentou que eles estão muito fiéis ao que a gente tem de visual clássico mesmo, que parece até mais voltado para os brinquedos, né, para as figuras de ação mesmo, do que outras mídias, como o desenho da Filmation, desenho 2000X, filme de 87, mini-comics, não, estão bem voltados para as figuras de ação, o que é animador, né, a gente pode assim dizer. E é isso que eu vim comentar aqui, dar os meus 2 dedos de prosa, falar a minha opinião, o que a gente pode esperar desse filme novo do He-Man. Em primeiro lugar, eu acho que é importante pontuar que eu não sou especialista em cinema, não sou um grande conhecedor, não sou nada além de fã, né, de gostar de filmes, de assistir a filmes e séries e tal, mas sou leigo, não estou por dentro dessa indústria, não sei como é que funciona, não sei nada. E sou fã de Mestres do Universo. E eu sei mais ou menos o que eu gostaria de ver, né, nesse filme aí. E parece que vai ter a Terra sim, né? Pelo menos o Travis Knight, que é o diretor do filme, ele se pronunciou, falou lá na CinemaCon e disse que meio que para tentar acalmar os ânimos do pessoal, né, dar uma acalentada aí nos corações dos fãs, que ele disse também que ele é muito fã de Mestres do Universo, ele cresceu com essa franquia aí, ele brincou com as figuras, então ele tem um amor grande pela franquia, então que já é um ponto positivo, o que eu acho, né? E a gente pode esperar então que, por conta desse figurino legal
e por conta do diretor ser um cara que é fã, inclusive, e tem um trabalho muito bom, né? A gente pode ver, por exemplo, por Bumblebee, que foi dirigido por ele também. Ali sim eu vi um filme dos Transformers honrando, né? Exatamente pelo fato da gente ver também o famoso Autobot sendo um fusquinha amarelo mesmo também, né? E outros personagens, especialmente no começo, com visuais muito fidedignos ao que a gente tinha dos personagens clássicos mesmo, especialmente os G1 que a gente via no desenho animado, né? Então, ele meio que acalmou o pessoal por conta de dizer aí, ele falou assim, ó, vai ter um pedaço da Terra sim, só que ele é coisa pouca do filme, 20, 10% aí. A maior parte do filme se passa em Eternia. Então, de certo modo, me tranquiliza também, porque o que eu quero ver é He-Man bem adaptado, né? Eu sou fã de He-Man Mestres do Universo, também cresci com essa franquia, como muitos de vocês aí, com certeza também são fãs da mesma forma, e gostaria de ver o nosso personagem tão querido bem adaptado, né, para o cinema, ver um filme digno do personagem. A gente sabe que é um negócio que nasceu como brinquedo, era uma coisa, era para criança brincar, mas é uma franquia que ganhou ares de cult, né? É um ícone dos anos 80, é um ícone da cultura pop e merece realmente o respeito. E aí eu queria falar então o que eu acho da opinião do que pode ser o plot do filme, porque a gente não tem nada. A gente tem simplesmente alguns visuais de personagens e imagens de gravação, nada além disso. A gente não sabe nem qual que é a sinopse e o que vai acontecer nesse filme. Porém, baseado nessas poucas informações que a gente tem, eu me lembrei exatamente de uma HQ que até foi publicada pela Panini aqui há um tempo. A Panini talvez experimentou publicar He-Man pela DC Comics, que é onde os personagens estão hoje em dia. A franquia está na DC, tem sido publicada lá nos Estados Unidos, mas a Panini não trouxe de forma regular, publicou uma ou outra coisa aí talvez para testar mercado e não deu muito certo porque não tem muito gibi do He-Man aí nas bancas, né? Mas nessa HQ aqui, a gente tem um plot de que o esqueleto enfim conseguiu conquistar Eternia, conseguiu tomar o castelo de Grayskull e para se vingar dos mestres do universo, meio que aprisionou-os todos, os fez esquecer que eles eram, quem eles eram, e aí especialmente o Adam está aqui como um lenhador, um simples aldeão, né, um plebeu ali, e não sabe que era o He-Man. Talvez possa ser isso que vai acontecer no filme. Não em Eternia, não o Adam não sabendo que é o Adam, mas o Adam na Terra, não sabendo quem ele é, que ele é He-Man, o homem mais poderoso do universo. Eu acho que pode ser alguma coisa nesse sentido aí, e aí, quando ele recobra a consciência e tal, aí ele vai ter os meios dele para tentar voltar aí para Eternia e fazer talvez uma rebelião, tomar de volta o planeta e o reino de Eternos, tirar das mãos do esqueleto. Não sei, alguma coisa assim. Então, na minha humilde opinião, se há esperança para o filme do He-Man novo, eu acho que há esperança sim. O que a gente pode esperar? Eu acho que é cedo para a gente falar ainda o que vai acontecer nesse filme, qual que é o enredo, a gente não sabe ainda, só nos resta esperar, não é verdade? Quando tiver mais coisa, mais robusta para falar desse filme aí eu posso voltar a fazer um novo vídeo aí, trazendo opiniões mais concretas aí e que tenham mais embasamento para a gente estar falando alguma coisa, tá ok? Então é isso, pessoal, essa foi a minha humilde opinião do que dá para esperar desse filme até o momento. Espero que tenham gostado. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo e inscreva-se aqui no nosso canal para acompanhar as nossas postagens, os nossos vídeos. A gente tem vídeos de reviews de figuras de ação, mas tem aqui também esses vlogs, essas conversas com vocês. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, querem que ele seja mais frequente, deixa aqui nos comentários também, que aí eu sei que esse é o tipo de conteúdo que gera engajamento, que vocês gostam, e aí eu vou vindo mais vezes aí conversar com a galera, tá ok? Além disso, se você gostou do nosso conteúdo, deixa o joinha, compartilhe com os amigos, deixa a inscrição, faça tudo aí, deixa o comentário, porque tudo isso faz o algoritmo do YouTube entender que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é legal e merece ser compartilhado aqui dentro da plataforma, tá ok? Conto com a ajuda de vocês aí. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!